Olá, meu nome é Frederico Menezes. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa, que é seleção de algoritmos meteorísticos utilizando meta-aprendizagem. Nessa apresentação eu vou seguir esse roteiro. Primeiro eu vou falar do tema e mostro alguns trabalhos relacionados. Em seguida eu falo um pouco sobre a minha proposta e, por fim, avanços de implementação e próximos passos. Começando pelo tema. Meu tema ele está dentro dessas duas grandes áreas, que é aprendizado de máquina e otimização. Tem a ver sobre como eu posso utilizar o aprendizado de máquina a serviço da otimização, nesse caso, para aprender características de uma instância de um problema que possam me dizer qual o melhor meteorístico que eu posso escolher para resolver aquela instância. Eu trouxe aqui 3 artigos que foram recomendados pelo meu orientador em um estudo dirigido, mas também tem mais outros 2 artigos que eu vou mostrar mais na frente, que é de onde eu tirei a minha proposta. Esses 2 primeiros aqui, eles usam meta-aprendizagem para escolha de meteorísticas para resolver problemas em MaxSat, e esse aqui ele também é meta-aprendizagem, mas para escolher meteorísticas para resolver problemas de caixeiro viajante. Pegando esse primeiro artigo, só para exemplificar sobre o que eu estou falando, você tem uma base de dados de problemas de MaxSat. Cada instância dessa, cada arquivo desse é uma instância diferente, com tamanho diferente, número de variáveis diferente, número de cláusulas diferente. E você tem 3 meteorísticas para resolver esses problemas. Para cada problema desse, uma dessas meteorísticas ela se saiu melhor. Então, eu quero representar essas instâncias desse dataset de MaxSat com metacaracterísticas, certo? Metacaracterísticas que vão representar essas instâncias e criar um modelo de meta-aprendizagem que vai aprender essas metacaracterísticas e, baseado nessas metacaracterísticas, ele vai aprender como selecionar a melhor meteorística para solucionar uma dada instância. Desculpa. Por isso, a escolha dessas metacaracterísticas que vão representar essas instâncias é uma tarefa importante. E essa é a problemática que a gente quer atacar. Já pensando em generalizar para qualquer problema, que o que a gente vê hoje é que a escolha da metacaracterística ela muda dependendo do problema. Se você trabalha com MaxSat, problemas de MaxSat, você escolhe metacaracterística de uma forma. Para problemas de caixeiro viajante, você escolhe de outra forma. Para problemas de atribuição, de outra, e assim diante. Então, por exemplo, no primeiro artigo, os autores escolheram metacaracterísticas baseadas no Satzilla. Satzilla é o portfólio de algoritmos mais importante e mais bem-sucedido de problemas de satisfatibilidade, conhecidos por essa sigla SAT. Os autores do Satzilla eles introduziram 96 características para representar problemas SAT. Dessas 96, os autores desse primeiro artigo eles pegaram as 99 computacionalmente mais rápidas. No segundo artigo, os autores já propuseram tirar as metacaracterísticas de uma representação do MaxSat através de uma representação. Tirar essas metacaracterísticas de uma representação de grafo, que também acontece no terceiro artigo. O terceiro artigo também é meta-aprendizagem, também eles tentam tirar metacaracterísticas de um grafo. O que muda é que lá, o problema de caixeiro viajante, você tem coordenadas, né, que são os pontos onde você vai visitar, e essas coordenadas você pode transformar ela em um grafo. E aqui, para transformar o problema de MaxSat, você tem as cláusulas, e dentro dessas cláusulas você tem as variáveis. Então, se você tem variáveis que estão dentro de uma mesma cláusula, elas vão ter uma aresta.
Se você tem cláusulas que compartilham a mesma variável, por exemplo, x1 está aqui e x1 também está nessa cláusula aqui. Então, aqui nesse caso, elas também vão ter uma aresta. E a nossa proposta, ela vai ser também de tirar metacaracterísticas de um grafo, porém, o que vai mudar é que nós vamos utilizar problemas de atribuição quadrática, e para isso a gente vai usar essa base aqui, chamada QAPLib. E a forma como a gente vai gerar o grafo também é diferente. Nesse caso, a gente vai usar esse framework chamado Suspect, que é um framework desenvolvido pelo grupo de otimização computacional da Imperial College, em Londres. E esse framework ele pega um modelo escrito em Pyomo, que é uma linguagem de modelagem feita em Python, e transforma esse modelo em um grafo direcionado acíclico. Só para exemplificar como que o Suspect faz, isso aqui é um modelo, uma formulação de um problema, uma formulação matemática de um problema, certo? A função objetivo e as restrições. E aí você pode escrever essa formulação matemática em Pyomo, escrever essa função objetiva e essas restrições em Pyomo. Pyomo, dentro dele, ele representa essa função objetivo como árvores de expressões, onde você tem os nós internos representando operadores e os nós folhas representando operandos, e cada função dessa objetiva e cada função dessa que representa a restrição seria uma árvore dentro do Pyomo, e que o Suspect faz é juntar essas árvores em um grafo acíclico direcionado, em que, por exemplo, subexpressões comuns, ele junta em um único nó. Então, você vê essa expressão x2 menos x3, aqui eu pegando aqui, ó, x2 e x3. Esse nó ele representa essa expressão x2 menos x3, tanto para essa expressão aqui, que aparece aqui, como para essa outra expressão também, que aparece aqui, x2 menos x3. Então, esse nó também vai estar representando essa subexpressão, porque é igual. É isso que o Suspect faz. E representações gráficas, né? Representações em forma de grafo, elas são interessantes porque você pode fazer uso da vasta teoria de grafos para gerar metacaracterísticas dessas representações. Além disso, por que usar o Suspect? Porque problemas de otimização, qualquer problema de otimização pode ser representado em forma de modelo matemático, e qualquer qualquer formulação dessa de modelo matemático, você consegue escrever ela numa linguagem de modelagem algébrica como Pyomo, e, portanto, você pode gerar um grafo utilizando o Suspect, e desse grafo tirar metacaracterísticas. Essa extração ela não vai servir só para problemas de atribuição, ela vai servir para qualquer tipo de problema. Avanços de implementação. Até agora a gente já instalou o Suspect. Eu já estou nesse código, por exemplo, eu criei uma formulação em Pyomo. É assim que se parece uma formulação em Pyomo. E eu uso essa função createConnectModel para gerar o meu modelo Suspect. E daqui eu estou tirando algumas informações desse modelo, como conectividade, por exemplo, o grau, polynomial degree. Então, eu já fiz isso, já estou trabalhando com o Suspect para entender como é que funciona o Suspect por dentro. E eu também já tenho uma implementação de método aprendizado para
seleção de algoritmos para resolver problema de atribuição quadrática. Só que esse aqui ele usa metacaracterísticas baseadas na análise da superfície de aptidão. E aí ele vai servir para a gente comparar com o nosso modelo. E o próximo passo agora que a gente tem é eu vou gerar um grafo a partir de vou pegar um problema daqueles de atribuição quadrática, vou gerar um grafo a partir de um problema e vou tirar a característica desse grafo. Depois que eu fizer isso, aí sim eu vou construir a nossa base de dados e essa base de dados ela vai servir para treinar o nosso modelo e para testar o nosso modelo. É nesse pé que eu estou atualmente. Esse é o fim da apresentação. Espero que tenham ficado bem claro. Muito obrigado.